Eu quero abordar um assunto, dando continuidade do vídeo que eu já postei aí na minha página do Facebook, e também marquei muitos amigos meus, Raul Seixistas. E esse mesmo vídeo, como a parte 1 deste vídeo, já se encontra também na minha página do YouTube, no www.youtube.com/Gerdau33. Eu estou trazendo um assunto com relação ao Raul Seixismo cristão, que foi algo que eu adotei para minha vida. O Raul Seixismo cristão, que vocês veem aí nas postagens que eu faço, nas imagens que eu crio e coloco ali o nome, tudo, foi algo que eu adotei para minha vida. Não é algo em grupo, não é uma criação de uma religião, não é dogmas, não é nada. Simplesmente é uma ideologia a qual eu estou vivendo há anos. Como eu falei no primeiro vídeo, dia 25 de fevereiro agora, este ano, é o mês do meu aniversário. Porém, também é o mês em que vai se completar 33 anos de Raul Seixistas. Só para abranger o assunto, para mim entrar na parte de como me tornei o Raul Seixista cristão. Então, só para você ter uma ideia, para você entender esse vídeo, entender o que eu estou falando agora ao vivo, você tem que procurar o outro vídeo que eu fiz, são 69 minutos, não consegui encurtar. Ali eu estou falando no primeiro vídeo, como eu me tornei um Raul Seixista, o porquê eu me tornei um Raul Seixista. Porque ser Raul Seixista não é simplesmente ser fã de Raul, não é idolatrar o homem, não é idolatrar o cara, porque eu nunca fui desse tipo de coisa. A palavra Raul Seixista, a palavra Raul vem do nome Raul, Seixista vem do sobrenome da família Seixas, Raul Seixas. Aí juntou tudo, se tornou Raul Seixista. Por que virou a palavra Raul Seixista? Porque todas as músicas, então eu estou dando um resumo um pouco do vídeo que eu falei. Todas as músicas de Raul Seixas, ele falou numa entrevista, ele mesmo disse numa entrevista, que a categoria das músicas de Raul Seixas se chama Raul Seixista, Raul Seixismo. Por quê? Porque as músicas de Raul Seixas são músicas revolucionárias, são músicas revolucionárias, anarquistas, são músicas que abrangem vários tipos de coisas ao nosso redor, ao nosso mundo, à nossa vida, aos nossos pensamentos. E quando o Raul Seixas falou que as músicas deles é categoria, significa que as músicas de Raul Seixas não é rock nacional, não é rock pop, não é MPB, não é lambada, não é funk, não é esse tipo de nada, e muito menos gospel. As músicas de Raul, ela é originada das músicas dele, Raul Seixistas. Raul Seixas, derivado de Raul Seixismo, Raul Seixistas. Por que eu falo que o Raul falou isso daí e eu afirmo? Porque há um pensamento de Raul que ele diz assim: não sou cantor e nem compositor, eu canto para dizer o que pensam. Significa que todas as músicas do Raul Seixas que você ouve são músicas do que ele pensa, são coisas do que ele aprendeu, é a vida dele, é o diário da vida dele, são os ensinamentos que ele obteve e simplesmente colocou em formas de música, botou na sua guitarra e passou para todo mundo cantando, gravando seus discos, seus LPs. E a maioria das músicas de Raul Seixas são músicas que falam sobre povo, gente, religião, céu, inferno,
diabo, Deus, anjos, espirituais, carnais. Fala sobre a política, sobre o mundo de hoje, o mundo do passado, a história de hoje, a história do passado. Fala as músicas de Raul Seixas, ele abrange muita coisa. Então, o que eu trouxe para mim durante esse tempo todo de 33 anos de Raul Seixista é a obra de Raul. Então, as músicas de Raul não é simplesmente músicas, é simplesmente uma obra Raul Seixista. É que nem eu falei no vídeo ali nesse primeiro vídeo que já está postado aí na minha página do Facebook. Aí você pode até ver aí na minha página mesmo, você pode até assistir. Raul Seixas, se ele fosse político, ele ia ser um daqueles caras que ia desaparecer na vida política. Porque como ele já falou nas músicas do Cowboy Fora da Lei, né? Ele poderia ter sido um grande escritor até. Se Raul Seixas hoje tivesse nome como escritor, os livros de Raul Seixas, ele ia ficar abaixo apenas, sabe de quem? Da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é a que mais vendida em todo o país, é a Bíblia. O livro mais vendido de toda a história é a Bíblia. Todo dia se vende Bíblia. Então, se Raul Seixas fosse escritor, na minha opinião, com as músicas dele, e ele passasse tudo em livro, pode ter certeza, abaixo de Raul seriam os outros atores de livros. Eu acho que nem Paulo Coelho chegaria aos pés de Raul Seixas se Raul Seixas fosse escritor. Mas o que ele fez? Tudo que ele aprendeu, tudo que ele consumiu, tudo aquilo que ele viveu, ele colocou nas suas músicas. Raul Seixas, meu amigo, minha amiga, ele foi um homem comum, uma pessoa comum. Só que a mentalidade dele não era para todo mundo. Tanto que a mentalidade dele se avançou tanto que teve gente que procurava Raul Seixas como se fosse uma espécie de guru, uma espécie de messias. Porque ele tinha todas as palavras, ele tinha todas as respostas. A sociedade alternativa é uma resposta hoje para uma sociedade atual. Então, abrangendo tudo que eu estou trazendo, para você entender, daí que eu vou contar lá atrás como que eu me tornei o Raul Seixista cristão, que é o outro lado da moeda da minha vida. Então, desses 33 anos de Raul Seixistas, então não foi apenas, porque eu sou fã de Raul, porque eu sou isso. Não! Eu simplesmente passei a ter uma obra, a viver a obra de Raul. É que eu tenho falado e falo para muita gente. Por causa de Raul Seixas, meu camarada, eu aprendi teologia. Eu me inspirei de estudar teologia, de ter um pouco de conhecimento de teologia. Não foi um pastor, não foi padre, não foi ninguém que me incentivou a fazer isso. Filosofia. Eu aprendi um pouco de filosofia por causa das músicas do Raul. E se hoje eu quero ter uma sociedade alternativa, e se eu acredito numa sociedade alternativa, eu tinha que aprender o que? Um pouco sobre do que? Um pouco de política. Tanto é que a vez passada eu me candidatei para vereador aqui e levei a sociedade comigo. Eu carrego essa bandeira comigo da sociedade alternativa. E tudo indica, se Deus permitir, que ainda eu estou orando a Deus, estou me preparando, orando a Deus, se Ele confirmar, eu vou me candidatar novamente para vereador e vou levar em frente a sociedade alternativa. Porque a sociedade alternativa que eu falo hoje, ela é uma alternativa para essa sociedade atual. O nosso país não tem mudado, a liberdade de expressão que prego por aí não existe, meu camarada. Se você falar um A errado, você está sendo processado. Mas, com relação ao Raul Seixista cristão, para dar início lá do vídeo lá atrás, por isso que eu gostaria que você depois procurasse esse vídeo, ele está aí facilmente para você entender. Então eu já vou dando continuidade. Quando eu passei a ter uma nova vida,
passei a ter uma nova vida quando eu abandonei o mundo das drogas, eu abandonei a bruxaria, a prática do satanismo. Eu tive uma vida lá atrás muito escura. Eu tive uma vida totalmente diferente lá atrás. Eu nem morava aqui na época, aqui na cidade de Campo Largo. Eu não morava aqui. Eu não morava. Eu rodeei já São Paulo, conheço um pouco de São Paulo, Minas Gerais. Andei rodeando algumas cidades. Mas o meu foco era Curitiba. Eu morava lá. Então eu vivia com vários tipos de práticas antigamente. Como eu falei no vídeo atrás, eu adotei o Raul Seixismo no mundo gótico, que até gótico eu fui. Raul Seixista gótico. Então no meio do goticismo, eu praticava o Equejá, a bruxaria, a gente praticava também muito satanismo, né? É um pouco das coisas que eu sei. Tanto é que até Cambone eu fui da minha avó na época, quando ela tinha o candomblé. Hoje ela é falecida há anos. Então quem tinha acesso a cemitérios, nomes e um monte de coisas e comprava as coisas, era eu. Aí a minha vida foi mudando, foi decaindo na verdade, até que eu resolvi mudar de vida. Agora, aí que eu vou entrar no assunto. Eu caí numa profunda depressão com desejo de suicídio. Nessa época, eu já tentei suicídio 2 vezes já. Não consegui. A primeira vez que eu fui cometer o suicídio, eu me coloquei numa corda, num tronco de árvore, que a hora que eu me soltei, o tronco de árvore arrebentou. Ainda caiu na minha cabeça e nem isso fez o favor de arrebentar minha cabeça. Aí fui pro lado de remédio. Mas peguei tudo quanto é tipo de remédio, papai, tomei com cerveja e com mais outras coisas. Me deu um treco até em mim. Comecei a ficar sonolento, meus olhos foram fechando. Aí de repente virou meu estômago, acabei soltando tudo. Quer dizer, nem isso o organismo me ajudou a acabar com a minha vida. Até que do nada, aconteceu alguma coisa comigo, do nada, eu acabei encontrando na época, lá atrás, tô falando lá atrás, na época, a Igreja Universal do Reino de Deus. Por que eu encontrei a Igreja Universal? Porque as outras igrejas estavam fechadas. A Assembleia estava fechada, a Congregação Cristã na época também estava fechada, a Deus e Amor estava fechada, a Igreja Mundial então nem se fala, não tinha nem o pastor naquele dia. Eu acabei entrando na Igreja Universal. Tanto é que foi ali que eu conheci minha esposa, foi lá que eu comecei a aprender a caminhar na fé. Só que quando eu entrei lá, eu passei a ter uma outra visão, eu queria uma vida nova. E o que eles estavam passando para mim, que eu poderia ter uma vida nova, uma vida diferente, uma vida com Cristo, uma vida com Jesus. Porque a vida que eu estava levando era uma vida de mágoas, de raiva, de ódio, cadeia, perseguição, desejo de matar, sangue nas mãos. Infelizmente, sangue nas mãos. Isso aí, se falar das práticas que eu estava falando. Então eu encontrei ali uma forma de vida diferente. Aí o que aconteceu? Fui me envolvendo com as coisas na igreja. Conheci minha esposa e tudo. Fui me envolvendo. A partir do momento que eu fui me envolvendo, eu fui esquecendo o lado do Raul Seixismo. Eu abandonei, eu deixei de lado, eu resolvi, falei comigo mesmo, eu vou deixar de lado o Raul Seixismo. Eu vou deixar de lado essa sociedade alternativa. Quer saber? Eu vou viver uma vida com Deus. Vou abandonar tudo. Aí me passaram uma visão diferente. Que para mim ser salvo, eu tinha que abandonar isso, eu tinha que abandonar aquilo, eu tinha que quebrar as músicas, as coisas do mundo, eu tinha que rasgar livros, queimar livros que eu tinha. Se eu tinha camisetas de Raul, eu tinha que jogar fora. Se eu tivesse camiseta de banda, também tinha que jogar fora. Eu tinha que simplesmente abandonar tudo que eu vim do mundo, jogar tudo fora e ir nos passos de Jesus. Veja só.
abandonei tudo. Simplesmente esqueci de tudo. Aí, quando eu falo, conheci minha esposa e tudo, né? Fui me envolvendo. Aí até que me envolvendo ali, acabei entrando para um grupo de evangelismo. Aí dali acabei participando de grupos jovens e tudo mais. Quando fui ver, os anos foram passando. Depois que os anos passou, aí o que aconteceu? Me tornei obreiro da Igreja Universal do Reino de Deus. Foram praticamente 5 anos de obra, 5 anos de obreiro. O que eu fazia como obreiro dentro da Igreja Universal? Eu fazia núcleos, eu era o responsável também pelo grupo jovem daqui. Agora eu estou falando daqui de Campo Largo. Grupo jovem daqui de Campo Largo. Depois, 4 anos de dedicação de grupo jovem. Eu e minha esposa assumimos o pré-adolescente. Então estava indo maravilhosamente, entre aspas, estava indo bem. Estava indo bem. Porque eu não estava mais no mundo das drogas. Eu não estava mais praticando bruxaria. Eu não tinha mais desejo de suicídio. A minha vida estava diferente. Até a minha vida amorosa também mudou. Porque eu já vinha lá de trás com uma mulher que já me traiu. Já fui corno também. Você acha que não? Já fui cornão também. Eu já tive muitas decepções amorosas. Nunca encontrei uma tampa que se encaixasse em mim, que eu fosse uma panela. Até que, no decorrer dessa caminhada, construí uma família, tenho 2 filhos e blá 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 blá. Aí o tempo foi passando. Me envolvi totalmente com as coisas da igreja. Esqueci do mundo, esqueci de Raul, esqueci do Raul Seixismo, esqueci da sociedade alternativa. Aquela liberdade que eu tinha antigamente, certo? Aquela liberdade eu acabei esquecendo, acabei me tornando escravo de uma religião sem saber, acabei me tornando escravo de uma doutrina sem saber. Antigamente, com a minha liberdade da sociedade alternativa, comigo não tinha sim senhor para homem nenhum. Ali eu tinha. Oi, Aline. Ali eu tinha. Minha sobrinha aí, beijos. Ali eu tinha que dizer sim senhor para o pastor, sim senhor para bispo. Senhor daqui, senhor dali. Deixei de ir a aniversários da minha família, das minhas sobrinhas, porque no domingo tinha que estar lá para evangelizar. Deixei de fazer muita coisa. Virada de ano então, meu camarada. 6 anos de Igreja Universal foram 6 anos passando virada de ano dentro de uma igreja. Por quê? Porque eles passavam uma visão pra gente que se a gente não passasse a virada de ano primeiro com Deus, a partir dali a vida nossa não ia ser, não ia dar nada certo. Sem se falar da teologia da prosperidade, das heresias cometidas. Hoje eu falo que é teologia da prosperidade, hoje eu falo que é heresia. Porque quando eu estava lá dentro, eu não queria pensar se era heresia ou teologia da prosperidade. Eu só queria uma mudança de vida. Eu só queria uma transformação de vida. Era isso o meu objetivo. Eu consegui para o lado espiritual. Porém, ao meu redor, não tinha nada daquilo que condizia com que o próprio pastor, até hoje, eles têm pregado para o povo, pregado para as pessoas. Aí o tempo foi indo, o tempo foi no decorrendo. Durante esse tempo todo, eu participava de várias campanhas. E uma das campanhas mais fortes da Igreja Universal é a Fogueira Santa de Israel. O que é a Fogueira Santa de Israel? Eles se baseiam lá na Bíblia sobre sacrifícios, né? Que para você chegar até Deus você tem que sacrificar, certo? E então a gente sacrificava. E o que a gente sacrificava? Salário, dinheiro, uns vendia carro, outros vendia casa. Eu vivia de aluguel, então eu deixei de pagar aluguel, deixei de comer, deixei de fazer um monte de coisa para participar de uma fogueira santa, tudo em prol de um sonho. Porque lá atrás, no passado, eu tinha sonhos, vários sonhos, oportunidades que eu perdi. E oportunidades que me roubaram, eu estava querendo conquistar com isso daí, porque é o que eles pregavam. Eles ensinavam isso, até hoje eles ensinam. Mas um belo dia,
Um belo dia não, uma bela noite, digamos assim. Eu desisti. Eu cheguei e falei com o pastor. Falei, pastor, esse mês não vou participar da Fogueira Santa. Eu não quero participar. Fui sincero com ele e disse que até hoje Deus não me abençoou com as Fogueiras Santas. Aí o que ele fez? Esse pastor simplesmente me tirou da obra. Tirou os núcleos que eu liderava, o grupo jovem, o pré-adolescente, e não deixou mais eu colocar o uniforme de obreiro. Mandou eu ficar no banco. E quando fiquei no banco, terminou a Fogueira Santa, quando acabou a campanha, ele chegou lá e simplesmente me expulsou da obra. Falou que a partir de hoje eu não sou mais obreiro. Então, aquilo que eu amava, que era a obra de Deus, que eu gostava de fazer, eu gostava muito de fazer aquilo ali. Chegava a trocar muitas coisas só para mim fazendo a obra de Deus. Era maravilhoso, era gostoso. Independente das coisas que tinha na igreja, fazer a obra de Deus era a coisa mais maravilhosa que existia na vida de um ser humano quando tem uma vida com Deus. Ele me expulsou da obra. Quando ele me expulsou da obra, ele já me fez o favor também de me humilhar e quase acabar com o meu casamento, e ainda me expulsou da igreja. Eu me lembro perfeitamente que eu fui no fundo da minha casa, onde eu morava de aluguel, peguei o meu uniforme, calça, gravata, camisa, tudo que abranjava ali a obra de Deus, coloquei lá atrás, joguei álcool e meti fogo. Quando eu meti fogo naquilo ali, eu olhei para o céu, com a fumaça indo, eu olhei para o céu e falei para Deus, a partir de hoje eu entrego a minha unção que o Senhor me emprestou. Porque agora eu vou viver o meu mundo. Porque eu estou decepcionado. E eu me decepcionei, sabe com quem? Não só com a igreja, mas eu me decepcionei com Deus. Eu cheguei e falei para Deus, tudo que eu aprendi, a sabedoria que eu adquiri da parte dele, eu vou levar comigo como herança. Eu vou construir o meu mundo. E sabe o que eu fiz? Virei as costas para tudo. E dei os meus primeiros passos voltando para o mundo. Só que quando eu voltei para o mundo, eu não voltei para a prática da bruxaria, eu não voltei para a prática do satanismo, eu não voltei para esse tipo de coisa. Eu não fui para esse mesmo lugar da onde Jesus me tirou, muito pelo contrário, eu fui construir o meu mundo. E nessa construção do meu mundo foram 7 anos. Por quê? Porque eu coloquei na minha cabeça e falei, abandonei o raulseixismo, deixei a sociedade alternativa, abri mão daquela liberdade que eu estava conseguindo, que eu conquistei até, abri mão dessa liberdade, porque a sociedade alternativa é liberdade. É liberdade. Então eu abri mão dessa liberdade, abri mão de tudo aquilo que eu aprendi na teologia, porque quando eu entrei para a Igreja Universal, eu já entrei aprendendo teologia. Então, eu abri mão de tudo, eu abri mão da teologia, da filosofia, das coisas da sociedade alternativa, das coisas que eu estava aprendendo desde os meus 10 anos de idade, abri mão, tudo em prol para me ser salvo. E quando eu vejo, anos depois, um único homem, um único pastor, destruiu tudo. Ele esmiuçou os meus sonhos. Ele pegou os meus sonhos, jogou no chão, pisou em cima, cuspiu nos meus sonhos, destruiu com o meu sonho e me jogou para fora deste mundo. E aí, decepcionei com Deus, virei as costas. Só que, na continuidade, veja que o avanço da internet começou agora. Se eu te falar, o avanço da internet não vai ter o quê? Acho que uns 6, 5 anos que existe esse avanço da internet.
Aí eu comecei novamente a praticar o Raul Seixismo. E aí eu tive que resgatar a sociedade alternativa que eu estava aprendendo. E no decorrer desse tempo, comecei novamente a pesquisar aqui, pesquisa ali, ler lá, lendo aqui, me envolvendo, até que encontrei a GARC. Durante esse tempo, um ano depois da saída da Igreja Universal, eu encontrei a GARC. A GARC é o fã-clube de Raul, que existe aí já mais de quase 30 anos, né? Já existe aí uns 30 anos a GARC. Você vê que o tempo que eu já era Raul Seixista, eu não tinha conhecimento da GARC. Eu me lembro que eu soube do fã-clube quando eu fui no bar do Boca. Na época aqui perto da Pioto, eu fui no bar do Boca, que eu fui comprar ainda a camiseta da banda Nazaré, que a Nazaré veio aqui, que é uma das bandas favoritas minha. Sempre gostei do Nazaré e até hoje eu gosto, né? Foi uma das maiores realizações que eu consegui da minha vida, é assistir o show do Nazaré. E aí eu vi aquele calendário, até briguei com ele: me dá esse calendário. Não dou, não dá. Aí falei: então depois eu vou conseguir esse calendário. Daí eu fui lá, peguei o endereço, né? Vi o telefone lá do Fabiano, né? Que é que é os dos diretores do fã-clube. Aí ali tive contato e tal, consegui, fiz amizade. Fui conhecendo a galera da GARC. GARC significa Geração Alternativa Rock Club, que é o fã-clube de Raul Seixas. Fã-clube para fãs de Raul Seixas. Então eu fiquei alegre com aquilo ali. Por que eu fiquei alegre? Porque eu falei: caramba, encontrei o meu mundo. Ali está as pessoas com que eu estou vivendo o meu pensamento sozinho. Ali está aquelas pessoas com que eu posso compartilhar. Talvez agora saia sim a nossa sociedade alternativa. Agora sim nós podemos revolucionar o mundo, revolucionar o Brasil. Esse era o meu pensamento. E ali fui conhecendo a galera. Com o avanço do Facebook, com o avanço do WhatsApp, foi criado o WhatsApp. Eu e a Lucy Barros, se ela estiver ali, eu, a Lucy Barros, o Walter, eu até marquei eles lá no vídeo. Eu, a Lucy Barros, o Walter, quem mais? O Cícero Seixas, o Cadu, a maioria, a Roseli Berione. Nós fomos os primeiros a criar grupos de Raul Seixas num grupo de WhatsApp. Nós fomos os primeiros. Depois aí teve vários tipos de grupos aí. Vários tipos de grupos. Nós fomos os primeiros. Então ali o pessoal foi me conhecendo por causa das coisas do Raul Seixas. Aí eu comecei a postar, falar das interpretações de todas as músicas de Raul Seixas, porque eu já vinha interpretando as músicas do Raul. Então a ideia desses fãs de Raul que eu fui aprendendo foram 7 anos fora da presença de Deus, foram 7 anos construindo o meu mundo. Então eu fui abranjando tudo aquele assunto ali, certo? Para me saber das ideias. Então eu fui mostrando para eles a verdadeira história das músicas, daquilo que eu aprendi, daquilo que eu ouvia na época do Roconha, porque no nosso tempo, antigamente, existia o Roconha. Não era internet, não era nada. Hoje, a internet dá nojo. Todo mundo fica inventando mentira. Todo mundo fica inventando coisas sobre Raul Seixas. Todo mundo inventa um monte de balela sobre Raul. E eu sei realmente da verdade. Porque eu tive todo o conhecimento antes da globalização. Antes de tudo isso. Então hoje, se eu sou Raul Seixista, é por causa, sabe do quê? Não é só por causa das músicas, por causa da obra de Raul. Se eu quiser agora escrever um livro sobre a obra de Raul Seixas, eu posso escrever uma Bíblia, se possível for. Eu até falei brincando uma vez, lá no encontro dos Raul Seixistas, lá no Quênio, né?
Até conheci o Isidro Guedes também, que é lá do Quênio. Conheci também aí o Silvio Passos, conheci também a Vivi Seixas, que é a filha de Raul. Conheci uma galera. Até falei brincando com os pessoal lá que vou criar uma Bíblia Raul Seixista. E nessa Bíblia eu posso fazer por parte. Eu posso puxar tudo que as músicas do Raul sobre política, sobre sociedade, sobre povo, sobre gente, sobre fé, diabo, céu, inferno, espiritual. Enfim, eu posso abranger vários assuntos com as músicas do Raul. Eu posso criar uma Bíblia se eu quiser. E não escrever livros, porque tem livros aí que eu andei lendo, eu joguei fora. Joguei fora, sabe por quê? Porque tava falando coisa que não tinha nada a ver, inventaram da cabeça. Tem gente que inventa coisa da cabeça sobre Raul, que não tem nada a ver. É que nem tem um grupo que eu saí esses tempos aí, que eu tava discutindo com um cara, que o cara falou assim, a moça lá do grupo ainda, falou que ficou 40 minutos tendo uma canja com o Raul no palco. Que mentira! Eu tenho todos os vídeos do Raul, todos os shows dele, e não vejo ninguém tirando canja, a não ser os únicos que subiu no palco com o Raul foi Paulo Coelho, a banda de Raul, né? Porque sempre tá os músicos ali, tinha que estar ali, né? Tocar guitarra, ajudar e tal. Raul não tava sozinho ali, né? E o Marcelo Nova. Aí teve aí a participação aí também com os outros cantores agora. Uma pessoa normal feito eu, assim que nem eu, tem uma canja com o Raul por 40 minutos, hein? Se fosse 3, 4 musiquinhas, ainda vai marcar 40 minutos. Eu falei assim, tá brincando, você tá de brincadeira, vão parar com essas balelas todas. Então isso tudo foi no decorrer da vida Raul Seixista. Eu tava criando o meu mundo. Entrei pra política, porque eu queria expor as pessoas, expor a galera da minha cidade, aos meus amigos da minha cidade, que é possível sim ter uma sociedade alternativa, começando como vereador. E sabe o que é um vereador que quer pregar a sociedade alternativa? No meu caso, para minha cidade, para você que é de Campo Largo e estiver me ouvindo, sabe qual que era o meu pensamento da sociedade alternativa para você? É eu ir no seu bairro, fiscalizar o seu bairro, chamar toda a galera do seu bairro, ou na sua casa, junto na sua casa, ou até mesmo na associação dos moradores, e ouvir um a um as necessidades do teu bairro. Veja que já vai entrar a sociedade alternativa. Aí eu anotar tudo, chegar a fazer as demandas. Se não aprovarem, aí eu voltaria para o seu bairro, aí eu chamaria todos vocês novamente e ia chegar. Tá na hora de nós ir junto, tá na hora de vocês junto comigo, a cobrar. Porque se você paga imposto, você tem direito. E nós vamos requerer esses direitos. E como que você vai requerer esses direitos? É você indo atrás. É você indo em busca. É você marchar atrás dos seus direitos. E um vereador que estava com esse pensamento, que era eu, me tornando vereador com esse pensamento, eu ia estar à frente dessa batalha. Porque daí eu já não ia sozinho. Eu ia com quem? Com a galera do bairro, com as pessoas do bairro. Levar eles a lutarem pelos seus direitos. Se eu pago imposto, se eu pago isso, então eu tenho direito de um ônibus, eu tenho direito de ponto, eu tenho direito de ter água daqui, eu tenho direito de ter a minha rua. Esse é o meu direito porque eu pago imposto. Aí no decorrer desse tudo, as coisas foram desandando. Por que as coisas foram desandando? Encontro de Raul aqui, encontro daqui, encontro dali, encontro dali. Eu fui vendo e tendo decepções no mundo dos Raul Seixas. Fui tendo decepção que a ideia que eu busquei, a ideia que eu tomei para mim,
que foi a ideia que Raul Seixas estava passando, não era compatível com a ideia de muitos fãs de Raul Seixas hoje. Porque a maioria dos fãs de Raul Seixas hoje, o negócio deles é beber e usar drogas e mais nada. Não é uma ideia de uma sociedade alternativa. Não é uma ideia de colocar em prática o Raul Seixismo. Não é uma ideia de ter o avanço com a obra de Raul Seixas. A ideia de muitos deles é a ideia de somente de usar drogas, beber feito um condenado e ficar gritando: toca Raul, toca Raul, toca Raul. O meu amigo, toca Raul não é o toca Raul no bar, não é o toca Raul no boteco, não é o toca Raul nos encontros. O toca Raul é você sair para sua cidade, para o seu bairro, por aí, e falar para os seus amigos sobre a sociedade alternativa. Se você vê um camarada reclamando da política brasileira, reclamando do político, reclamando do vereador, aí é a hora de você chegar e falar: já que você reclama tanto, vamos colocar em prática a sociedade alternativa. Aí ninguém quer. Ninguém quer. Sabe por que ninguém quer? Porque tem medo. E quando se fala que não tem medo, porque não acredita. E quando fala que não acredita que o Raul estava cantando sobre a sociedade alternativa, é porque são simplesmente fãzinhos de Raul. Eu falo fãzinhos mesmo. Tô nem aí se gosta, deixar de gostar. Porque existe uma diferença de fã com fã e Raul Seixista. Aí as coisas foi desandando. Não estava mais batendo. Não estava mais se encaixando. Até que, num certo belo dia, resolveram denunciar o meu primeiro Facebook. Denunciaram o meu primeiro Facebook. Denunciaram tanto esse Facebook, que até o próprio Facebook excluiu a minha página de vez. Aí eu tive que criar outra página. Só que quando eu criei outra, com outro e-mail, no primeiro Facebook do e-mail original, que até hoje eu uso, eu rastreei. Fiquei um ano tentando rastrear, dando uma derraque, rastreando, vai, rastreia, até que apareceu uma lista enorme de nomes de pessoas que denunciaram o meu Facebook. Porque nesse primeiro Facebook, hoje, se você for abrir meu Facebook, ele está totalmente voltado para o lado cristão. Pode até ver. Se você ver a capa do meu Facebook, volta e meia eu mudo. Agora, se você ver agora a capa do meu Facebook, certo? Eu tô falando que na capa do Facebook eu falo até sobre que a Bíblia tem vários tipos de livros, só numa coisa só, né? Agora lá atrás não, no primeiro Facebook era totalmente voltado para o Raul Seixismo e sociedade alternativa, não tinha outro assunto a não ser aquilo. Então ali eu tinha fotos, imagens de Raul, fotos de Raul, imagens e fotos que eu mesmo criei. Tava todas as interpretações das músicas do Raul, praticamente todas as interpretações. Foto dos eventos, fotos dos encontros, foto com a galera, foto com as pessoas que eu tirei, que eu conheci. Tudo aquilo ali eu perdi com essas denúncias do Facebook, não consegui nem recuperar. Eu me lembro até com o James, na época, falei: James, consegue entrar lá e salvar e mandar para mim? Ele não conseguiu, ninguém conseguiu fazer isso para mim, porque foi denunciado. E infelizmente, a maioria das denúncias foram feitas por quem? Justamente pelas pessoas que se diziam meu amigo Raul Seixistas. E a maioria deles era justamente do fã-clube do Raul, que é da GARC. E a maioria das denúncias foram apontadas para onde? Justamente para as interpretações que eu fazia das músicas do Raul. Eu já interpretei o Maluco Beleza, Guita, Sapato 36. Eu interpretei vários tipos de assuntos com as músicas do Raul. Várias. Perdi tudo. Perdi simplesmente tudo. Até que eu estava num grupo chamada Paranoia Banda, que é a banda Paranoia, é a banda que tocava sempre Raul, né? Faz parte do fã-clube, né?
Até que eles também foi removido também do grupo deles. Porque a maioria do grupo deles, do WhatsApp, que é seguidores da banda Paranoia, a maioria deles me denunciaram. Tá o nome deles lá até hoje. A maioria deles me denunciaram. E era um Facebook que eu criei, faltando apenas um mês para encerrar o Orkut, eu criei esse Facebook. Porque lá no Orkut, nós tínhamos os outros Raul Seixista, mas era pouco. Existia uma comunidade que foi criada, Raul Seixista. E nessa comunidade Raul Seixista era uma comunidade que tinha apenas 110, 120 membros. Desses 110, 120 membros, 20 eram fãs de Raul e Raul Seixista. Inclusive o Silvio Passos. Inclusive, ele falava um monte de coisa ali. Então teve coisa que até ele vendeu, que era do Raul, ele vendeu lá. Se o Silvio Passos estiver ouvindo esse vídeo, então que ele me contença aí nos comentários, mas ele vendeu muita coisa do Raul lá atrás. Certo? Muita coisa. Então eu criei esse Facebook. Aí foi denunciado, perdi tudo. Aí tive que criar esse Facebook, que é esse aí agora que você tá... Né, que você faz parte da minha amizade, que é esse Facebook. Então deve ter aqui acho que uns 2, 3 anos agora, né? Mais ou menos isso daí. Uns 2, 3 anos por aí. Mas o que me fez a me tornar um Raul Seixista cristão? Já tô chegando lá. Porque tudo isso daí é uma vida. Porque veja, lá atrás, olha só a diferença. Porque lá atrás eu tive a decepção com o pessoal da igreja. Eu tive a decepção com a obra de Deus. Eu tive a decepção com os pastores. Lá atrás. Por quê? Porque eles estavam mostrando uma vida totalmente diferente. E hoje, de uns tempos pra cá, depois que eu saí e fiquei 7 anos aí construindo o meu mundo, vivendo o meu mundo, aí o que aconteceu? Eu tive decepção justamente com quem? Com a galera que se dizia Raul Seixista, me decepcionei. Porque são pessoas que não têm coragem de levantar a bandeira da sociedade alternativa, reclama do Brasil, mas não tem coragem de bater no peito. Não tem coragem de ser revolucionário. Eles falam de anarquista, de comunista, de anarquismo, não sei o que, falam tudo isso. Mas ó, cheio de goró, falam um monte de merda. Mas na hora de sair a gritar revolução, aí todo mundo não vai. São tudo bundão. Desculpa a expressão, mas tem medo. Raul Seixas disse que a gente não vamos votar nos parasitas. Meu camarada, tem gente que falou tanta merda que nem nas urnas vai votar. E Raul Seixas não falou pra você falar assim, não vai nas urnas não. Ele falou, vote nulo. Que é pra você votar, meu camarada, que é pra você lá apertar o dedinho lá. Certo? Aí faz tudo ao contrário. Por quê? Porque o pensamento desses fãs de Raul é isso. O negócio deles é goró, 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 mulher, 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 sexo, sexo, sexo e toca Raul. Pronto, e mais nada. Mais nada, porque dificilmente eu vejo um assunto que abrange sobre Raul Seixista. É poucas pessoas, é pouquíssimas. No meio de 100 pessoas que se você encontrar no meio de 100 pessoas que se diz fã de Raul, é 2, 3 que tem o pensamento de Raul Seixista. É 2, 3 que acredita numa sociedade alternativa. Tem gente que me criticou, falou um monte, sabe por quê? O Raul Seixas, se tivesse vivo hoje, ele iria reprovar você por causa da política. Será? Será? Porque quem botou ele para fora do país foi um órgão político. Foi a mando de quem? De quem? Será que foi a mando do pai dele? Será que foi a mando de algum camarada, de algum traidor?
Por que que um político mandou Raul Seixas para fora do país? Foi político. Era ditadura militar. E quem que estava na ditadura militar? Quem que estava à frente de tudo isso daí? Quem que era o presidente dessa época? Que jogou ele lá para fora, que exilou ele? Era político. Agora, por que que o político fez isso? Sabe por quê? Porque quando o Raul Seixas abriu aquele manifesto, meu camarada, ele leu aquele manifesto da sociedade alternativa. Ele falou dos direitos, da liberdade do ser humano, da liberdade do homem. Ele fez isso. Só que quando o Raul Seixas fez aquilo, ele não falou daquela forma, cantando. Ele fez uma posição política ali. Ele fez uma posição política ali. E aí sabe o que aconteceu? Como ele viu que Raul começou a falar da sociedade, povo, gente, ah, meu camarada, já foi o suficiente de despachar Raul Seixas para outro país. Veja só a diferença. Porque se você fala de política, você fala de sociedade. Se você fala de política, você fala do povo e gente. E as músicas do Raul é isso, é povo, é gente, sociedade, vida, cidade. Veja, aí tem gente que me critica por eu envolver o Raul Seixismo na vida política que hoje eu quero viver. Porque eu acredito nisso. Se eu nesse mundo único do planeta Terra, que vive sozinho acreditando nisso daí, então eu vou morrer sozinho acreditando nisso daí. Só que uma coisa eu falo pra você. Eu não dependo de governo, não me sujeito a governo nenhum. Já briguei várias vezes pela minha liberdade. Já briguei várias vezes pelos meus direitos. Tive dores de cabeça? Tive. Tive problemas? Tive. Tive processo nas costas também? Tive. Mas todos eles tiveram um único vínculo. Raul Seixista e sociedade alternativa. Por isso que a maioria que se diz Raul Seixistas e blá 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 são pessoas que simplesmente me invejaram por eles não terem coragem de ser o que sou. Me detonaram também, eu me lembro agora perfeitamente que estava lá, antigamente você encontrava Gerdau Raul Seixista. Aí colocaram lá, porque o nome é um nome falso. Que o Gerdau Raul Seixista é um nome falso, porque eu uso Raul Seixista. E esses mesmos que também me denunciaram, sabe o que eles usam até hoje o nome Seixas como sobrenome na vida deles. Porque Seixas é o sobrenome de uma família. Aí um cara qualquer, uma pessoa qualquer vai lá e coloca Seixas, com respeito a alguns amigos meus, certo? Que eles têm o nome deles, mas colocam o Seixas, porque eles colocaram o Seixas por ser fã de Raul Seixas. Então eles criaram um Face lá, né, por exemplo, fulano Seixas. Mas não é fulano Seixas, é fulano tal, mas ele colocou Seixas. Com respeito aos meus amigos, né, que eu admiro muito, que eles têm esses mesmos nomes. Mas eu tô falando daqueles, sabe, que me criticaram por falar que o meu nome era falso, mas os deles também são. Quer dizer, aponta o dedo, mas esquece dos 4 voltados. E ali eu fui perdendo, fui desanimando. Ali eu fui vendo que eu acho que eu estava totalmente errado quando eu acabei entrando numa caverna que estava todos os Raul Seixistas perdidos ali, com medo, de dentro de uma caverna. Só estava vivendo das musiquinhas ali, só estava vivendo aquele mundinho ali, um mundinho fechado. E o meu mundo é um mundo aberto, pessoal. A minha visão é outra. E eu acabei caindo junto com o pessoal naquele mundinho. Só que eles tentaram fazer que eu ficasse naquele mundinho, como a Igreja Universal na época fez.
Eu caí naquele mundinho fechado e me decepcionei. E eles tentaram fazer comigo naquele mundinho fechado. Aí sabe o que aconteceu? Uso de drogas. A maioria comigo usava drogas comigo. A maioria comigo fumava maconha, cheirava cocaína, e sem se falar das bebidas. O que me desalinhou a minha vida foi eu ter voltado às drogas. Foi o que me desalinhou, foi o que me arruinou comigo, foi o que acabou com a minha vida, foi esse envolvimento com as drogas. Aí caí no desemprego. Aí sabe o que aconteceu? Fiquei desempregado por 2, 3 anos seguidos. Acabou o dinheiro, não tinha mais nada. Não tinha dinheiro nem para cigarro. Sabe o que aconteceu com esses supostos Raul Seixistas? Ó, viraram as costas para mim. A maioria dos meus amigos viraram as costas para mim. E mais uma vez, coloquei a mão na minha cabeça e falei: destruiu com o meu sonho. Eu abandonei essa vida de Raul Seixista e sociedade alternativa para viver uma vida com Deus, um sonho de realizar, foi destruído. E quando eu consigo novamente a repor aquilo que eu conquistei e fiquei alegre com as pessoas a quem eu encontrei, com as novas amizades, me decepcionaram e me abandonaram. Fiquei sozinho novamente. Acabou. A minha vida simplesmente acabou. Eu decaí. Comecei a ter depressão novamente. Comecei a usar muito mais droga do que antes. A minha vida já não estava muito bem. Pra você ter uma ideia, até meu casamento já estava ficando uma porcaria, porque eu já estava acabando com a minha família toda. Certo? 7 anos assim. Conhecimento da palavra de Deus, conhecimento de teologia, conhecimento com as filosofias e sociologias, conhecimento sobre a sociedade, conhecimento sobre política. Todo o conhecimento que eu tive estava tudo arruinado naquele tempo. Quando eu mais me drogava, até que Deus começou a me cutucar. Deus começou a me lembrar do tempo que eu estava lá na Igreja Universal. Mas Ele me lembrava do tempo em que eu não usava drogas, que eu tinha abandonado. Ele me fez me lembrar que um dia Ele me tirou lá de trás, quando eu estava aí no mundo totalmente negro, das ameaças que eu tive antigamente, que Ele me livrou. Porque por causa de Raul Seixas, meu camarada, eu me envolvi com tantas coisas ocultistas, certo? Que hoje eu posso muito bem dizer, sem medo de errar, qual é o lado do ocultismo. Porque eu tinha que me envolver com aquilo ali para me aprender mais. E aí o que aconteceu? Deus foi me lembrando daquilo ali. Foi causando, sabe, aquela tristeza no meu coração. Você está diante de um cara que chorava feito criança de madrugada aqui, vocês não viram. Os meus amigos que me abandonaram não viram quantas lágrimas eu derramei. Usando drogas. Até que eu caí no crack, comecei a usar absurdamente o crack. Me viciei. E Deus ali, me cutucando, me fazendo lembrar que quando eu estava lá, eu tinha saúde, que quando eu estava lá, eu tinha uma vida com Deus, que quando eu estava lá, eu não era mais usuário, era a minha vida totalmente diferente, era mais alegre, eu dormia melhor, eu vivia melhor, tinha emprego. E Jesus ali, me cutucando, fazendo eu lembrar. Sabe o que eu era? Durante esse tempo todo, com toda essa
linhagem toda, eu era simplesmente um filho pródigo. Que eu simplesmente peguei toda a sabedoria que Deus me deu na época e foi construir o meu mundo. E eu passei toda essa sabedoria para essa turma toda. Eles conversavam comigo. Eles sabiam que eu tinha coisas para falar. Eu tinha resposta para tudo porque eles conversavam comigo. E sempre quando a gente conversava, a gente sempre terminava falando em Deus. E todos eles, nunca neguei, sempre disse que eu era de uma igreja, da Universal, que eu já fui obreiro. Então aí Deus foi falando comigo, Deus foi me cutucando, foi falando comigo, e eu vivia na depressão, a minha vida arrasada, a minha vida estava sendo acabada, eu já estava destruindo com a minha família, eu já não queria mais viver, certo? Porque eu fui abandonado por todos os meus amigos. Os meus amigos que eu tinha na época, a maioria era só para usar droga. Se eu tinha maconha, eu tinha amigo. Se eu tinha dinheiro para cerveja, eu tinha amigo. Mas quando acabou dinheiro, acabou maconha, acabou cigarro, acabou tudo, todo mundo virou as costas e todos eles tinham o meu número do WhatsApp. Todos eles têm o meu Messenger. Nenhum me diz Feliz Natal, Feliz Ano Novo, bom dia, boa noite, herdar o que aconteceu. Todos aqueles que me convidavam para churrascos, que me convidavam para eventos, não me convidaram mais. E os mesmos postavam fotos, compartilhavam até ali, simplesmente para me ver. E aquilo ali causava dor em mim. Sabe por quê? Porque antes me convidavam para tudo. Mas quando eu cheguei e falei para todo mundo que eu tô parado, tô desempregado, se alguém poderia me indicar no emprego, onde trabalha, foi a pior merda que eu falei isso. Eles viraram as costas para mim. Quando eu estava fora da Igreja Universal, quando eu abandonei a Igreja Universal, nenhum deles, obreiros que me conheciam, vieram aqui em casa perguntar se eu preciso de ajuda, se eu preciso de um lado espiritual. Nenhum deles foi me convidar, me dar convite. A única pessoa que sempre falava para mim voltar, que sempre falou e que um dia eu iria voltar para Jesus, foi a minha sogra. Porque os demais, meu camarada, também viraram as costas para mim. Porque para eles que eu saí da igreja, eu fui considerado como filho do diabo, enganador, e que Deus se irou comigo e me tirou fora. E aí o que aconteceu durante essa trajetória toda? Todo mundo virou as costas. Eu simplesmente estava sozinho. Se eu não tivesse apoio da minha família, que foi os únicos que não viraram as costas para mim, né? É minha família. Por isso, meu amigo, dê valor à sua família que você tem, tá? Dê valor. Porque a hora que todos os seus amigos virarem as costas para você, o único que pode te apoiar é a sua família. Se você tem pai, fique do lado dele, porque eu não tenho mais pai. Mas se você tem mãe, continue, fique do lado dela, apoia, faz o que possível for. Porque o único que pode te apoiar é a tua família. Porque os teus amigos, eles vão virar as costas para você. Até aquele amigo que você considerava camarada mesmo, ele vai virar as costas para você. Você pode ter certeza. Ele nunca vai ter tempo. O trabalho não dá tempo. Ele não tem tempo nem de mandar uma mensagem, nem de fazer um telefonema para você. Mas ele tem tempo para responder os grupos do WhatsApp, mexer aí no Facebook. Ele tem tempo, mas para fazer uma ligação, nem isso ele tem tempo. Sabe por quê? Porque ele sabe que você vai estar na merda. Quando a partir desse amigo teu souber que você tá na merda, ele sabe, pô, esse cara tá na merda, amanhã ou depois, se eu conversar com ele, amanhã ou depois ele vai pedir um dinheiro emprestado. Vai ver que é isso que todo mundo pensou de mim.
Que a hora que eu olhasse para eles, ou empresta um cincão, ou empresta um vintão, ou empresta isso, empresta... Entendeu? Porque sabe que desempregado, quando empresta dinheiro, não vai ter retorno para nada. É ou não é? Tô falando a verdade ou tô mentindo? Vai ver que é isso que viraram as costas para mim. Só que eu fui decaindo, caí na profunda depressão. Numa única noite, que era a noite que eu iria acabar com todo mundo, até com a minha família, eu estava dentro desse carro aqui. Eu vi a mão de Deus, com esses olhos aqui, ó. Eu vi a mão de Deus estendendo, falando. Uma voz do meu ouvido, pessoal. Uma voz falando. Gerdau, volte. Volte. Quando eu fui dormir, eu sonhei com vários tipos de igrejas. Passou no meu pensamento. Que naquela semana que eu estava procurando emprego, eu passei por 7 igrejas, na frente de 7 igrejas. Ou seja, eu não me dei conta, agora que eu me dei conta, mas eu não tinha me dado conta, que Deus falou, vai numa dessas 7 igrejas. E Ele me mostrou 7 igrejas, começando o 7º, o 6º, o 5º, o 4º, Ele foi me trazendo assim. Até que, pela profunda depressão, pelo abandono que eu estava sentindo, pelos amigos que eu perdi, acabando com a minha vida, o meu filho na UTI, que nasceu prematuro, quem conhece a história, o meu filho na UTI nasceu prematuro, com o risco ainda de perder a vida, porque ainda eu estava com o risco ainda de enterrar ele no caixãozinho, branquinho, pequenininho. Nenhum. Foi poucos ali que eu tive amigo que falou, Gerdau, você precisa de alguma coisa? Que teve gente que me apoiou até. Certo? Por isso que agora eu quero chamar a atenção, você que se diz Raul Seixista, e você que se diz crente, pastor, e fica me criticando por eu ser Raul Seixista cristão, agora eu vou dar o motivo, o porquê que hoje eu adotei o Raul Seixismo na vida cristã. Agora nós vamos entrar no assunto. Para não estender muito, agora nós vamos entrar no assunto. Agora que vai entrar a história, a minha história, por que eu sou Raul Seixista cristão. Porque para muito ignorante fala, ai, Raul, você tem nada a ver com Deus. Não tem mesmo. Ninguém tem nada a ver com Deus. A ideologia não tem nada a ver com Deus e muito menos com o cristianismo. Mas eu estou trazendo é para a minha vida. Não existe grupo assim. Não existe pessoas assim. Não tem ninguém desta forma que vive desta maneira a não ser eu. Ah, deixa eu falar. Mas para dizer, tem padre Raul Seixista, aí sim. Todo mundo fala do padre Raul Seixista. Porque diz que tem padre Raul Seixista. Agora, Raul Seixista cristão é fora de questão. Mas padre Raul Seixista todo mundo aceita. Mas agora, Raul Seixista cristão é fora de questão. Porque já me criticaram por causa da política, já me criticaram por um monte de coisa. E agora estão me criticando por causa de cristão. Aliás, recentemente, eu fui até removido de um grupo, porque a pessoa viu lá, Gerdau Maluco Beleza, Raul Seixista cristão. Aí me removeu do grupo. Nem se deu conta de todas as postagens que eu fiz bacanas até, edificantes até, usando a palavra de Deus até. Não, simplesmente por causa do nome, povo. Por quê? Porque são pessoas que julgam o livro pela capa. E a maioria faz isso. A maioria julga o livro pela capa. Não tem coragem de abrir e ver o que tem no conteúdo. É isso que as pessoas fazem. É isso que as pessoas têm feito comigo e com certeza têm feito com muita gente aí. Acho que até você também já passou por isso. Te criticaram de uma forma que você é, sem ter o conhecimento da sua vida. Quando eu retornei para a Igreja Universal, infelizmente, retornei para ela. Só que eu não estava muito bem.
Eu comecei a viver a minha vida com Deus novamente. Eu comecei a me regenerar. Eu comecei a ler a Bíblia novamente. Falei, eu vou ler a Bíblia novamente. Até que me dei conta e disse, não, essa Igreja Universal não quero mais saber. Porque um dia eles me expulsaram. Um dia eles me expulsaram, me xingaram. Então eu vou vazar fora novamente. E vazei fora dela. Fiquei pouco tempo. Só que com cara no chão, eu não sabia mais o que fazer. Como ninguém estava mais preocupado comigo, como ninguém mais estava me preocupado mais comigo, sabe o que eu estava fazendo nesse intervalo todo? Falando com Deus. Comecei a procurar Deus. Sozinho, sem igreja. Comecei a falar com Deus. Comecei a ficar mais perto de Deus. Aí eu comecei com as minhas orações. Senhor, Senhor, o que eu faço? Eu vivo o raulseixismo. O que eu faço? A minha vida é assim, a minha ideologia é assim. Como que eu vou confiar de abandonar isso que um dia lá atrás abandonou? Para hoje eu voltar do zero de novo, para hoje eu voltar no pó de novo, eu fazia assim. Aí sabe que Deus falava para mim, meu camarada? Me ame e me siga. Aí de novo, eu continuava novamente. O que eu faço? Raulseixismo, cristão, eu quero virar cristão, mas se eu abandonar o raulseixismo, eu vou acabar virando escravo de uma religiosidade, eu vou acabar virando escravo de uma religião, escravo de uma igreja, escravo de uma doutrina. Aí novamente aquela voz vinha. Me ame e me siga. Pega a sua cruz e me siga. E mais nada. Mais nada. Aí eu não sei para onde ir, Senhor. Eu quero ir numa igreja, eu não sei o que eu faço. O que eu faço, não estou nem aí o que as pessoas vão pensar, deixar de pensar. Porque se eles estivessem preocupados comigo, eles me ajudariam, eles ligariam para mim, eles iam perguntar se estava bom ou não estava, eles iam, mas não. Aí Jesus novamente falava. Me ame, me siga e carrega a sua cruz. Era isso que Jesus estava falando para mim. Você acha que eu vi isso numa pregação? Você acha que eu vi isso numa rádio, numa televisão? Você acha que eu vi isso numa transmissão ao vivo de alguma coisa no Facebook ou no YouTube? Também não. Sozinho, com Deus. E eu comecei isso. Aí eu falei, Deus, o que eu faço? Eu não quero mais essa vida. Eu quero abandonar o pecado, eu quero abandonar as coisas erradas. Dane-se o mundo. Se é para mim abandonar o raulseixismo, se é para mim abandonar a ideologia da sociedade alternativa, só para me ser salvo, eu faço isso. Mas eu quero me render. Sabe o que Jesus falou? Seja o que você é. Me ame e me siga. São palavras dele, meu camarada. São palavras dele. Aí, lendo a Bíblia, meditando na Bíblia, me dei conta de que Deus não quer saber da sua religião. Deus não quer saber. Deus não quer saber de doutrinas. Ele não quer saber. Deus não quer saber da sua filosofia, das suas ideologias. Ele não quer saber. Sabe o que Deus quer saber? Da nossa vida. O que você tem preparado para a sua salvação? Era isso que Deus estava falando para mim. Ele falou, abandona o pecado, abandona o mundo. Olha, os crentes fanáticos falam que para mim abandonar o mundo tinha que abandonar também o nome raulseixista. Não foi isso que Jesus falou para mim. Abandonar o mundo é abandonar o pecado, as coisas erradas, a mentira, a corrupção, o engano, a bebida, os vícios, as drogas. Era isso que ele mandou abandonar. Mas ele não falou para mim abandonar o raulseixismo. Sabe por quê? Olha o assunto. Porque Deus já sabia que quando eu começar a viver o raulseixismo e viver, eu poderia viver o cristianismo junto com isso daí. Sabe por quê? Porque através do raulseixismo e da sociedade alternativa que eu vivo,
Eu não sou escravo de uma religião hoje. Não sou escravo. Não há doutrinas na minha vida. Eu não vivo na base de doutrinas. Eu não preciso ouvir de pastor ou de qualquer pessoa chegar e dizer que para mim ser salvo eu tenho que fazer isso, que para mim ser salvo eu tenho que fazer aquilo, que para mim ser salvo eu tenho que viver na doutrina, que para mim ser salvo eu tenho que ser dizimista, que para mim ser salvo eu tenho que ser isso, que para mim ser salvo eu tenho que sacrificar tudo que eu tenho. Quando eu falei, Senhor, mas veja, é raulseixismo, entendeu? É dessa forma que eu oro a Deus, pessoal. Veja, Senhor, é isso que eu coloco. Aí Deus chega e fala comigo. Me ame. Me ame. Me ame, simplesmente me ame. Uma vez eu coloquei a mão na cabeça, eu chorei tanto. Porque todo mundo me criticando, até agora começaram novamente, por causa da minha vida de raulseixista, só porque eu sou raulseixista, aqui ó. Olha, eu tô ouvindo a música do Raul de fundo. Todo mundo me criticando, me julgando, por eu viver esse raulseixismo cristão, porque eu trouxe pro lado cristão, porque eu falei para Deus, eu quero viver o cristianismo. Aí Deus vai lá e fala um versículo bíblico, eu entro lá no livro de Coríntios, aí ele vai lá e me mostra que eu tinha, para mim ser o cristão, eu tenho que ser igualzinha a esses cristãos. E eu caí justamente naquela palavra aonde fala que os cristãos verdadeiros eram jogados na arena e era soltos leões ali, certo? Para ser comido pelos leões. Esses são os cristãos. Os cristãos verdadeiros que Deus estava me mostrando para mim, que é para mim ser como esses cristãos, certo? Foram justamente aqueles cristãos que quando pegavam eles, amarravam eles num lugar alto e metiam fogo com eles vivo. Eles eram presos por causa do cristianismo. As pessoas brigavam, batiam neles por causa do cristianismo. Muitos foram apedrejados por causa do cristianismo, porque eu falei para Deus que eu quero viver o cristianismo. Eu não quero mais viver à base de igreja. Se você chegar a perguntar, Gerdau, qual igreja que você vai? Que membro, você é membro de qual igreja? Eu vou dizer, eu não sou membro de igreja nenhuma. Eu simplesmente congrego na igreja. Qual a igreja onde você congrega? Aonde tiver uma porta aberta, pregando o verdadeiro evangelho. Como eu já tinha ido desse intervalo todo, voltando para Deus, viver uma vida com Deus, eu já passei por várias igrejas depois que eu saí da Universal. Comecei na PIB, na Igreja Batista, em duas aqui em Campo Largo. Fui numa outra igreja, esqueci o nome, que é de um amigo meu, né, que foi obreiro comigo, que é o Fábio. Fui na igreja dele também. Então ali nessas igrejinhas que todo mundo fala igrejinhas, certo? Não tinha nada de teologia de prosperidade, não tinha nada de heresia, não tinha nada. Era o evangelho puro. E era aquilo que eu estava procurando. Era tudo aquilo ali. Então hoje, a minha vida com Deus não é baseado numa religião, não é baseado numa doutrina, e muito menos eu tenho pastor. Quando eu vou na igreja hoje, congregar, qualquer igreja que eu for congregar hoje, e eu ver o homem ali pregando, eu posso até ouvir o que ele fala, mas eu estou ali lendo a referência bíblica. Quando ele prega uma palavra de Deus ali, e ele encerra aquela palavra, e continua pregando, aí o que eu faço? Daquela palavra que eu li junto com ele, com a congregação inteira, aí eu procuro referência aonde está aquela mesma palavra, ou algo semelhante na outra parte da Bíblia. E quando ele está pregando, eu estou ouvindo e ao mesmo tempo estou folheando a minha Bíblia. Sabe o que significa isso daí? Provai os espíritos. E eu tenho feito isso.
Aí eu chego em casa, dobro os meus joelhos, agradeço a Deus e falo para Deus com relação àquilo que foi falado. E Deus tem falado comigo. Então, se hoje eu sou Raul Seixista cristão, é no decorrer lá do passado, quando eu era obreiro. É por causa de lá daquele passado. Porque eu me tornei cristão, evangélico, abandonei o que eu tinha conquistado em prol de uma vida, em prol de alguma coisa que ele estava mostrando, para lá na frente esmiuçar tudo, jogar fora o meu sonho, meus objetivos, tirar de mim aquilo que eu gostava, que era a obra de Deus. E aí eu trouxe o Raul Seixismo cristão justamente depois que eu virei o filho pródigo e fui construir o meu mundo, certo? Que as próprias pessoas fizeram comigo de dentro do Raul Seixismo, que me abandonaram no momento que eu mais precisava. Aí eu peguei e não tinha outra alternativa. Voltei para Jesus, mas eu voltei sim, com o Raul Seixismo cristão. Não tem nada a ver? Claro que não. Absolutamente não. Nada a ver com Deus. Só que Deus simplesmente me aceita da forma que eu sou. Se Deus fala, Gerdau, para de fumar, eu já parei. Parei de beber, parei de usar drogas, parei de mentir, parei de fazer coisas erradas, parei de odiar as pessoas. Não preciso mais fazer vingança, porque tem pessoa que eu gostaria de fazer vingança. Não preciso mais. Olho as pessoas com os outros olhos. E o que me ajuda a olhar você com os outros olhos, sabe como? É a sociedade alternativa com o cristianismo. Porque a sociedade alternativa, ela abrange o povo, abrange pessoas. E aí, eu trazendo para o lado espiritual, eu consigo ver justamente o lado da sociedade alternativa. É a hora que eu olho assim e falo, imagine uma sociedade dessa se rendendo a Cristo. Eu passei a viver o evangelho de verdade. Então o Raul Seixismo cristão hoje é você viver a essência do evangelho. É você estar adaptado a toda a palavra de Deus, sem nenhum contexto, nada fora. Tudo no contexto bíblico, tudo no contexto da palavra de Deus. Certo? E sabe o que Deus me ensinou hoje? E eu vou passar para você. E ele sempre continua falando, porque às vezes eu sou cabeça dura, mas ele continua falando. Tá vendo aqui? Eu tô com a camiseta do Raul Seixas. Daí, Alessandro, tudo bom? Eu tô com a camiseta do Raul Seixas, certo? Tá aqui, ó, Raul Seixas. Tô com a camiseta do Raul. Um crente fanático, né? O que se diz crente, se diz cristão, ele vai dizer, esse aí é do diabo. Esse aí não tem nada de Deus, não. Porque fica usando camiseta de Raul, porque Raul era satanista, Raul era isso, Raul era aquilo. Eu oro a Deus com essas camisetas, meu camarada. Sabe o que Deus falou uma vez para mim? E ele tem falado? Gerdau, não se preocupe. Pessoal, eu falo com vocês na maior maturidade que eu escuto com esses ouvidos. Ele falava assim, Gerdau, não se preocupe. Sabe por quê? Porque quando você morrer, aí ninguém quer ir no seu lugar. No dia da sua morte, ninguém quer ir no seu lugar, Gerdau. É isso que Deus fala. Gerdau, toma atento. Me ame, me siga. Só obedece minha palavra. Deixa que os outros falam. Se os outros falam isso, fala de você, fala isso, fala aquilo, não ligue. Não ligue para essas bobagens. Sabe por quê? Resumindo, sabe por quê? Porque nós estamos nos tempos de apostasia. Todo mundo está se desviando da fé. Aqueles crentes que criticam tanto você como as outras pessoas, eles estão se apostatando da fé. Deus falou para mim, muita gente está de dentro das igrejas perdendo a salvação.
Muitos adotaram uma religião, vivem uma religião, muitos estão aí cheios de doutrinas, mas a hora que eu voltar, a hora que eu chegar, eu vou pegar todos eles desprevenidos. Eu falei, Senhor, mas Senhor, eu entro em contexto, pessoal, eu converso com Deus, eu entro num contexto com Ele, eu falo assim, Senhor, mas olha aqui pra mim, Senhor, ó, tô com a camiseta do Raul. As pessoas falam, eles vão falar que eu vou pro inferno porque eu tô com a camiseta do Raul, que não sei o quê. Aí Deus chega e fala, Gerdau, a hora que eu voltar, quando eu chegar, você vai estar preparado? Gerdau, ninguém vai estar preparado para minha volta, Gerdau. Nem você. A única preparação que eu devo ter, que Deus falou para mim que eu devo ter, é no Espírito. É dentro de mim. Ninguém vai estar preparado para a vinda de Jesus com uma roupa adequada. E Jesus falou para mim, pessoal, com esses ouvidos aqui, Ele falou. A ver, você vai estar lá peladão tomando banho, eu vou chegar, eu vou te resgatar, eu vou arrebatar você pelado. Vê se... Não é impressionante isso daí? Deus falar assim nos meus ouvidos, do nada. E isso vem nas madrugadas, quando eu medito. Quando eu estou de folga, eu medito muito nas madrugadas, porque eu trabalho à noite. Gerdau, se eu chegar a hora de levar a minha igreja, você vai estar tomando banho, peladão. Quer saber mais como que Deus falou também? Ele falou, Gerdau, você pode estar fazendo amor com a sua mulher. E eu vou chegar bem naquela hora. Eu vou cortar o teu barato. Tá na hora de eu levar a igreja. Se a sua esposa estiver junto, vai vocês dois juntos. Puf, do nada. Acabei com o barato dos dois. Senão, caso contrário, ela vai se assustar. Você some e ela vai ficar. E isso não é diferente para qualquer de ninguém. Então não é a roupa que vai te salvar. Não é o sapato que você usa que vai te salvar. Em outras palavras, mulheres, não é por causa de um batom, de um cabelo, de uma roupa que vai te salvar. A roupa verdadeira que Cristo nos mostra através da palavra de Deus, as vestiduras brancas, é de dentro de nós. É a nossa alma, é a nossa vida. Pensa. Aí eu falo, Deus, mas com relação ao racismo, a ideologia, eu acredito nisso daí. Eu quero levar para o lado político. Eu acredito numa sociedade. Aí Deus fala, é a tua ideologia. Em momento algum eu falei para abandonar a ideologia. Se tiver a minha bênção, vai arrebentar. Se não, caso contrário, você vai dar com a cara no muro, certo? Aí você vai ver a realidade da história. Aí eu falo, mas Senhor, a minha sociedade alternativa, ela abrange tudo, ela é religião, é seitas e tudo mais, é uma vida diferente, é uma visão. É isso que eu falo com Deus. E é isso que vocês, pastores, vocês que se dizem crente e que me criticam, vocês têm que saber da minha história, o porquê que hoje eu sou raul-seixista cristão. Se hoje tivesse um grupo que adotasse esse cristianismo junto comigo, provavelmente a gente levantaria uma nova igreja. Sabe por quê? Porque as igrejas de hoje estão cheias de heresias, cheias de apostagias, cheias de teologia de prosperidade, está cheio de falsos profetas. Sabe o que Deus me mostrou com essa loucura minha de sociedade alternativa? Que é mais fácil um crente e religioso adorar os demônios e se curvar ao anticristo do que eu que vivo isso daí. Porque eu já, de lá de trás, do meu tempo, lá de trás, quando eu aprendi o raul-seixismo, de lá de trás eu já tive o conhecimento de uma teologia da prosperidade, o conhecimento do ocultismo, o conhecimento dos Illuminati, do satanismo, da bruxaria, do espiritismo, da macumbaria.
dos afros brasileiros. Eu tive tudo esse tipo de conhecimento. Para hoje viver a palavra de Deus no cristianismo com todo esse conhecimento, meu caro, eu posso hoje discernir rapidamente quem é o anticristo. Por isso tem muita gente que fala, o anticristo é o fulano, o anticristo é o cicrano, agora estou falando que o Bolsonaro é o anticristo, o cara presidente é anticristo também, o fulano lá de Londres, lá é não sei o que, é anticristo. Aí eu chego, para de balela, pessoal. Essa turma não tem nada a ver com o anticristo. O Bispo Macedo é falso profeta, o Valdemiro é falso profeta, para de balela, pessoal. Eles não são falsos profetas, eles são falsos pastores. O falso profeta vai estar do lado do anticristo. O falso profeta é aquele que o mundo todo se curva diante dele. Esse é o falso profeta. Esse será o anticristo, junto com o anticristo. Mas o Bispo Macedo falou, são tudo falso profeta. Não, eles são metidos a falso profeta, mas não são falso profeta. Sabe o que é isso aqui? Discernimento de espírito. Então eu passei, quando eu voltei para Jesus, eu não queria nem saber. Se é para mim abandonar o raulseixismo, abandono. Se é para mim queimar todas as camisetas que eu tenho do Raul, eu vou lá e queimo, eu destruo tudo. Se é para mim pegar toda a discografia do Raul e destruir tudo, eu vou e destruo tudo. Mas a minha salvação não vou abrir mão. A minha comunhão com Deus, dessa vez, eu não abro mão. Só que Jesus falou que eu não preciso fazer nada disso. Eu não preciso fazer nada disso. Porque o que me trouxe de volta para Jesus, o que fazia eu chorar e lembrar do tempo que eu estava servindo a Ele e que destruíram com os meus sonhos, sabe qual eram as músicas? Uma dessas, ó. O Sapato 36. Se eu escuto hoje, me faz lembrar de quando eu virei as costas para Jesus. É como eu estivesse falando para Ele: Pai, eu estou indo embora. Eu vou calçar o meu próprio sapato. Certo? E o que me fez voltar para Jesus é aquelas músicas que diz assim: tente outra vez, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, certo? No momento que eu estava aí desempregado, sem dinheiro, passando dificuldades, certo? Tava, sabe, atormentado, com depressão, viciado, perdido no mundo das drogas. Aí Jesus fazia eu lembrar de tudo que eu era antes. Aí ele tocava as músicas do Raul, me fazendo lá: tente outra vez, tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Aí eu escutava a Gita, a Gita é coisa do diabo, né? Aí eu escutava a Gita, aí falava: eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar. Aí quando eu olhava, eu escutava aquela música, aí eu me lembrava daquela passagem quando Moisés chegou e falou assim para Deus: Senhor, o que eu vou falar para Faraó? Aí Deus falava: diga a ele, eu sou o que sou. Em outras palavras, eu sou o que sou e fim de papo. Aí eu escuto o livro, a música de Gita, fala: eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar, e tudo eu sou. Aí aquilo ali, fui me regenerando. As músicas do Raul agora começaram a se tornar até músicas cristãs para os meus ouvidos. Que outrora não era, começou a inverter tudo. Aí, de repente eu vi a metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo lá atrás. Gerdau, volte para mim. Se entrega, se regenera, que eu vou te salvar. Melhor agora, melhor ser o que você é agora na minha presença, melhor ser o que você é agora na minha presença, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter tudo aquilo que me formaram, do que ter tudo aquilo que mostraram para mim, para depois eu lá na frente mudar de cara
certo? E ver tudo aquilo que eu tive anos e anos foi uma mera ilusão. Então esse é o Gerdau que vive o Raul Seixista cristão. A minha conversão, a volta para Jesus, faz 1 ano e 4 meses. Eu voltei para Jesus desta forma no dia 1º do mês 10 de 2017. E desde lá para cá, a minha vida é totalmente diferente. Desde lá para cá, a minha vida transformou, a minha vida mudou. A minha família está sendo muito mais abençoada do que antes. As coisas durmo bem. Não tem mais vínculo com igrejas, com religiões, com doutrinas e pastores. Como eu falei, eu só vou congregar, certo? Se eu quiser na Batista, eu vou. Se eu quiser na congregação cristã, eu vou. Aonde tiver a porta aberta que prega a palavra verdadeira, eu estou indo. Não tenho mais participação com teologia de prosperidade, com heresias. Antigamente eu fazia muitas heresias. Unção daqui, unção dali, consagra coisa aqui, consagra coisa ali. Hoje eu não preciso mais disso. Sabe por quê? Porque eu já estou agarrado nas promessas de Deus. A partir do momento que o Senhor Jesus falou para mim, que é para mim simplesmente buscar o reino do céu em primeiro lugar e a justiça, que as demais coisas Ele irá acrescentar. E isso está concretizando na minha vida. Está concretizando na minha vida. Então eu sou Raul Seixista cristão, sim. Eu não quero que ninguém me aceita. E também muito menos eu quero que alguém venha seguir essa mesma ordem, esse mesmo passo que eu estou. Eu não estou chamando ninguém para isso. É uma coisa entre eu e Deus. É a minha vida. É o meu estilo de vida. As pessoas que estão me criticando, as pessoas que me criticam, que falam com relação a isso me criticando, sabe por quê? Eu orei a Deus. Hoje mesmo eu orei a Deus sobre isso. E sabe o que Deus falou para mim? É porque eles estão fundados numa base da igreja. É que eles são membros da igreja, aí o pastor impõe a eles as doutrinas religiosas. Então eles têm que viver aquelas doutrinas religiosas. Por exemplo, Deus falou: Gerdau, se você quiser, por exemplo, fazer parte de uma obra minha de dentro de uma igreja, por exemplo, ser um pastor, por exemplo, um obreiro, um pastor, alguma coisa de dentro da igreja, você vai ter que seguir a ordem doutrinária que o próprio pastor da igreja tem colocado. Porque como que você vai dizer que é pastor Raul Seixista cristão? Obreiro Raul Seixista cristão? Nenhuma igreja vai aceitar. De uma doutrina religiosa, de uma doutrina da igreja, nenhuma igreja vai religiar. Aí eu falo: Senhor, o que eu faço? Porque eu quero fazer a tua obra. Eu quero voltar ao que eu era. Eu quero voltar a fazer a tua obra. O meu desejo é falar de Jesus. O meu desejo é pregar no altar, de subir ao altar, de falar da palavra de Deus. Aí sabe o que Jesus fala? Você tem as redes sociais para fazer isso. Porque quem somente congrega e não é membro de igreja, dificilmente você vai conseguir esse espaço. Mas uma coisa Jesus falou para mim: se prepare. Se prepare, porque vai chegar o momento que a igreja brasileira ela vai passar por uma devasta total. A igreja brasileira. Assim como você, muitos que um dia estiver dentro da igreja, eles vão voltar e serão vocês que vão pregar o verdadeiro evangelho. Porque Jesus falou: 99,9% das igrejas evangélicas se esfriaram. A maioria pratica
heresias. E o que Jesus quer é que pregue a palavra verdadeira. Ele quer que fale do céu, ele quer que fale do inferno, ele quer que fale do diabo, ele quer que fale dele, ele quer que fale da vinda de Cristo, ele quer que fale da redenção, ele quer que fale do pecado, ele quer que fale do arrependimento. Aí eu falo, Senhor, eu não sou dizimista. E eles falam que eu sou ladrão. E aí? Aí eu leio na Bíblia, aí Deus faz lembrar da teologia da prosperidade, ainda ele vai me justamente lembrar e dizer que o dízimo na época não era dinheiro, era cereais. Se você quer dar o dízimo, você dá se você quiser. Aí ele vai lá e me lembra, lá naquela passagem, ainda mostra para mim, dizendo que eu posso dar minha oferta recalcada, com amor, com alegria, conforme está ao meu alcance. Ou seja, eu não posso dar o que eu não tenho. E fazer isso por amor. Simples o Evangelho de Deus. Aí eu falo, Senhor, mas lá a igreja falou que eu tenho que sacrificar para me ter os meus sonhos, que eu tenho que fazer sacrifícios financeiros por causa lá de trás de sacrifício. Aí Deus vai lá e me mostra na palavra de Deus todos os sacrifícios. Aí eu comecei a meditar. De quais são os sacrifícios? Deus me mostrou que o sacrifício no passado é porque antigamente, para você chegar até Deus, você tinha que ser por um profeta ou por um sacerdote. E para você chegar até Deus por esse profeta ou sacerdote, você tinha que chamar a atenção a Deus com sacrifícios de gorduras, de animais. Hoje, se você pratica o sacrifício, você está anulando o sacrifício que foi feito por Jesus da cruz. Em outras palavras, Deus falando para mim, se você participa desses sacrifícios aí para chegar até mim, você está anulando a minha dor, que quando eu dei o meu filho a sacrificar por vocês. Então eu não preciso disso. Então, só para encerrar, eu não sei quanto tempo levou aí, não era para demorar. Mas só para dizer a todos que eu sou raul-seixista cristão com essa ordem. Da minha forma, do meu jeito. Certo? Mas tudo baseado na Bíblia. Por causa da obra de Raul Seixas, por causa do conhecimento que eu tive, por isso que eu falo raul-seixista. E por isso que eu me tornei cristão. Aí eu falei para Deus, Senhor, por isso que eu virei raul-seixista cristão. Porque hoje todo mundo é cristão. Aí sabe o que Deus fala para mim? Ser cristão nesse país virou moda. Hoje qualquer um se diz cristão. A gente viu aí no mundo político as pessoas que falam do comunismo para ganhar voto, até na igreja apareceram. E vocês sabem de quem eu estou falando. Nem ganharam as eleições, mas vocês sabem de quem eu estou falando. Nunca foram, nem em toda a trajetória de sua vida não falaram, nem falavam nada de Jesus. Mas no fim, na reta final, todo mundo começou a falar de Deus, todo mundo virou cristão. Né? Apoia o aborto, se diz cristão. Apoia a liberação das drogas, se diz cristão. Apoia os gêneros, né? Se diz cristão. Apoia um monte de coisa errada e ainda se diz cristão. Quer dizer, como Jesus falou, ser cristão hoje virou moda. O verdadeiro cristão é aquele que dá a vida pelo Evangelho. O verdadeiro cristão é aquele que segue à risca a palavra de Deus, ele fala a verdade, certo? E por ele falar a verdade, muitos vão criticar, muitos vão xingar, certo? Se possível for, eles vão querer até te bater. Se possível for, eles vão querer matar você. E é o que tem acontecido. Pra você ter uma ideia, eu saí de um outro grupo
por causa desse Deus, porque eu estava falando da verdade. Pessoas que estavam falando mal de uma igreja, mas eles também estavam fazendo a mesma coisa. E eles não gostaram. O outro grupo me removeu porque são tudo fã da Fernanda Brum. E eu falei sobre o carnaval gospel e o pessoal daquela igreja lá, que eu tava lá, eles pulam o carnaval gospel. Aí eu choro, pessoal. Eu falo para Deus, Senhor, eu tenho vergonha de dizer que eu sou cristão. Aliás, Senhor, por isso que eu adotei o raul-seixismo cristão. Sabe por quê? Porque quando fala crente, os pessoal já olham a gente com fanatismo. Dinheirista. Quando eu falo evangélico, se eu falar evangélico, as pessoas já imaginam aquele evangélico dinheirista. E aquele evangélico que fica aí dando dinheiro para pastores. Eu sou crente. Eu sou crente. Só que eu não falo para todo mundo, eu sou crente. Eu falo sim, sou cristão. Aí os outros falam, mas todos nós somos cristãos. Aí eu pego e corto barato. Não, não é todo mundo que é cristão. Esse dia um ficou brabo comigo. Falou, Gerdau, não sei o que, não sei o que. Eu falei, eu sou cristão. Não, mas todo mundo é cristão. Eu falei, não, não é todo mundo cristão não, tá? Não é todo mundo cristão. Certo? O cristão de verdade, ele anda na palavra de Deus. E não esses cristãos aí do mundo que fuma, bebe, rouba, engana os outros, mente para um, faz isso, faz um monte de coisa errada, ainda se diz cristão? Não. A maior prova de você ser cristão, certo? A hora que você deparar com um monte de leão querendo te devorar só por causa do teu cristianismo. Só por causa disso. Certo? É que nem o próprio Deus falou aos meus ouvidos. Que é para mim se preparar. Certo? Eu fiz uma postagem esses tempos aí. Chamando, convocando ex-obreiros, ex-pastores para se prepararem. Porque eu oro todo dia nesse propósito. A igreja brasileira, ela vai passar sim por uma grande tribulação nos dias de hoje. Ela vai passar assim. Aí vai ser o momento em que todos aqueles que se dizem cristãos, crentes, evangélicos, aí sim nós vamos ver quem é diante de Deus. Então esse é o Gerdau Maluco Beleza, que sou eu. No nome político. E eu espero em Deus que, se Ele me ordenar, eu vou me candidatar novamente para vereador aqui na cidade de Campo Largo. Já estou preparando já as minhas propostas, totalmente diferente do que antes. Antes eu fiz as minhas propostas baseadas em muitas coisas. Hoje eu vou sentar, eu oro a Deus, coloco a palavra de Deus e pergunto, Senhor, ajuda eu a preparar aqui. Aí Deus vai me ajudar. Só que Ele que vai anunciar para mim se eu devo ou não. Se Ele falar, Gerdau, você vai, eu vou. Se Ele falar, Gerdau, você não vai, então eu não vou. Mas eu posso muito bem pegar esses projetos e passar para alguém a quem eu possa apoiar. Então esse é o Gerdau, raul-seixista cristão. Certo? Eu sou raul-seixista e sou cristão. Querem me detonar? Amém. Querem me criticar? Amém. Querem me remover de grupos? Fiquem à vontade. Querem desfazer amizade comigo por causa disso? Fiquem à vontade. Sabe por quê? Porque eu voltei para Jesus sozinho, sem grupo nenhum, sem apoio nenhum. Eu vim sozinho. E Ele me aceitou do jeito que eu sou. Não foi por intermédio de ninguém. Nem de pastor, nem de padre, nem de obreiro, nem de ninguém.
Não tinha ninguém. Eu simplesmente fiz isso sozinho. Faz isso você sozinho para você ter uma ideia. Vamos fazer uma prova? Aí depois você escreve aí. Se você nunca fez isso, faz um desafio para você mesmo. Hoje mesmo, vai num cantinho, ou dentro do seu carro lá na garagem. Porque quando eu falo com Deus, eu venho aqui na garagem, abro o meu carro, fecho tudo e converso com Ele. Eu não converso com Ele lá no meu quarto, em qualquer canto lá. Converso aqui fora, dentro do meu carro. Para ninguém ter que atrapalhar. Fala com Deus e fala assim: Senhor, tudo aquilo que o Gerdau falou na transmissão lá, é verdade? Ou ele só está querendo encher o pão com linguiça? Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. E eu acredito. Você vai se converter. Deus abençoe a todos, certo? O primeiro vídeo, para você entender tudo que eu falei sobre o Raul Seixismo cristão, você tem que assistir o primeiro vídeo que já está postado aí no Facebook. Tá certo? Deus abençoe a todos, certo? E um ótimo domingo em nome do Senhor Jesus. Sem lógica e sem nenhuma razão.